Só a paz do Senhor. Bom, depois de muito tempo eu tô trazendo um vídeo novo, né? E assim, como a gente está no mês de setembro, eu tava pensando em trazer um vídeo que falasse um pouco sobre a prevenção ao suicídio, porque infelizmente é uma questão que envolve pessoas de todas as idades, pessoas que não importam a religião, tanto a depressão quanto os pensamentos suicidas. Se a gente for fazer pesquisas, a gente vai perceber que não importa a idade, não importa a classe social, religião, profissão, que a depressão e os pensamentos suicidas podem aparecer em qualquer pessoa. E assim, tem muita gente que julga dizendo o seguinte: é falta de Deus. Depressão, falta de Deus. Pensamento suicida, falta de Deus. E assim, com esse vídeo eu queria explanar uma coisa, que esses pensamentos ou esses problemas nem sempre são falta de Deus. Muitas vezes é a forma. Todos nós temos uma fraqueza, todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, que é onde a situação aperta e a gente procura uma resposta, ou que é onde a situação aperta e a gente se quebra nessa situação. E muita gente, quando está nessa situação, desses pensamentos ou em crises, chega a cair mesmo, a ficar fraco mesmo. E o que essas pessoas precisam não é de dedo na cara, é de mãos estendidas. Ao invés de julgar uma pessoa que está passando por esse problema, faça como vai ser dito aqui na palavra. Bom, eu vou falar um pouco sobre o profeta Elias, mas para isso eu vou precisar de uma leitura, como eu gosto. Depois eu vou contextualizar um pouco falando sobre isso. A leitura se encontra em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou uma segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Aí, vamos ler só o 8, que é Elias no monte Horebe, que fala assim: Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Sabe, eu não li completamente a história do profeta Elias, eu confesso a vocês que pretendo, não sei quando, mas pretendo. Mas assim, muitas pessoas acham que esses pensamentos de querer a morte está atrelado a o que a pessoa faz ou o que a pessoa não faz, ou a religião, ou o emprego, ou se a pessoa está conseguindo trabalhar, se ela não está conseguindo desenvolver. E assim, essa história, esse texto é muito interessante, porque se você voltar, você vê que Elias tinha ido na casa da viúva, tinha multiplicado o alimento que ela tinha lá, e eles tinham se alimentado. O menino da viúva morreu, e Elias orou ao Senhor, e o menino ressuscitou. E após algum tempo, a gente vê que Elias foi ao monte contra os profetas de Baal, clamando que o Senhor, que fosse Deus, respondesse com fogo. E 450 profetas clamando a Baal, não aconteceu nada. E Elias clamando ao Senhor, vem fogo do céu e consome o holocausto que ele tinha feito. Eu peço depois que vocês leiam um pouco de Reis, sobre a história de Elias. Na verdade é para ler a Bíblia toda. Eu ainda não consegui, mas espero um dia. E assim, é muito interessante porque a gente vê que Elias tinha acabado de fazer as coisas para Deus. Ele tinha visto milagres, Deus o tinha usado para realizá-los. E assim, depois de ter enfrentado 450 profetas e ter mostrado que o Senhor era Deus, Elias vai lá e diz:
que já basta, Senhor. Que ele queria morrer. Que ele não aguenta. Não sei o que. Já não sou mais. Diz aqui: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Elias estava cansado. E assim, o Senhor podia muito bem ter pego e jogado na cara de Elias o seguinte: olha o tanto de coisa que tu fez. Não é pra tu estar assim não, rapaz. Mas, gente, se tem uma coisa que eu aprendi, é que o Senhor, quando Ele fala, ou quando Ele faz, Ele sabe o que Ele faz e como fazer. Olha o que o anjo... Aí vem Elias, cansado, com pensamento de morte. Vem um anjo e vai lá e faz o seguinte: então o anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo voltou do Senhor, tornou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Gente, quando você lê essa passagem, você entende uma coisa: Elias estava fraco. E a representação do alimento aqui é o quê? Ao invés de julgamento, Deus o sustentou. Mesmo na situação difícil no deserto, que aqui conta que ele estava no deserto, Deus fez o quê? Ao invés de jogá-lo na cara dele, Deus o quê? O sustentou. E ele o alimentou uma primeira vez e disse: come, através do anjo. Uma segunda vez, e depois olha o que o alimento vai lá e faz. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O interessante disso é que 40 dias e 40 noites, se a gente for entender como dias como períodos claros e noites como períodos escuros e difíceis, se a gente for fazer uma analogia, a gente entende uma coisa: Elias não precisava de julgamento. Elias precisava de ajuda. E em um deserto, que é um local que não tem água e dificilmente tem comida, ele recebeu a ajuda. E quando ele se fortaleceu através daquela comida, ele caminhou 40 dias, 40 noites. Ou seja, aquele seu amigo que está com problemas, com pensamentos de depressão, com pensamentos de tirar a própria vida, o que ele precisa de ajuda. Porque a ajuda que ele pode dar, que você pode dar a ele, é como um alimento para o espírito dele. Então não sentir, assim, tente ajudá-lo, não ofereça julgamento. Porque olha aqui, graças à ajuda que Elias recebeu, o que aconteceu? Ele caminhou 40 dias e 40 noites, que significa, para mim, o quê? Ele passou 40 dias, 40 períodos claros e 40 períodos escuros. Ou seja, a vida ela é assim. Tem o dia, tem a noite. Tem momentos que você está na bênção, que está tudo bem, que você pensa assim: Senhor, se melhorar, estraga. Tá tão bom que se melhorar, estraga. Mas tem momentos que você não está suportando mais. E assim, eu entendo que essa mensagem hoje vem para te dizer o seguinte: você está passando esses problemas difíceis, mas não é o fim. O problema difícil pode até ser maior do que você, mas não é maior que o Deus que você segue. Porque o Deus que você segue, Ele não é só um Deus que vai punir, mas Ele é um Deus que vai te ensinar. Ele é um Deus que vai te sustentar. Ele é um Deus que vai estabelecer a sua vida. Eu não digo financeiramente, mas Ele pode fazer isso também. Mas Deus, Ele pode fazer tudo para melhorar para fazer você acreditar de novo. Porque Deus podia muito bem ter ceifado a vida de Elias aqui, mas não. Sabe por quê? Não era o momento. Não deixe se iludir pelo inimigo pensando o seguinte: que a morte é o fim, que as dores vão acabar. Não pense nisso. Eu não sei porquê, mas uma coisa que me ajudava em momentos de crise que eu enfrentei foram pensar o seguinte: eu não sorri todas as vezes que eu tinha que sorrir. Eu não vivi tudo que eu tinha para viver. Eu não amei quem eu tinha que amar. Eu não fiz tudo que eu tinha para fazer. E eu sabia que eu não ia me perdoar se eu não me desse o direito de sorrir
o que eu ia sorrir ainda. Porque assim, você vai chorar, você vai sorrir, você vai passar por momentos que você pensa, é o meu fim. Mas confia no Senhor, deixa Ele te mostrar que não é o fim. Você vê que pensamento suicida não é uma questão de falta de Deus. O pensamento suicida é uma questão da fraqueza humana, vamos dizer assim, da forma que o ser humano muitas vezes está passando por um problema e influencia desta forma. Você não precisa se sentir culpado pelos problemas que você tem. O que você tem que buscar é ajuda. O que você tem que buscar é renovo. E assim, o que eu sugeri para você? Procure uma ajuda psicológica, digo de um psicólogo ou de um profissional, porque ele é preparado para isso. Mas também procure uma ajuda espiritual no sentido de, por exemplo, eu sou cristão. Então, o conselho que eu daria? Além de você procurar uma ajuda, vamos dizer assim, científica, procure também uma ajuda espiritual. Uma ajuda porque Jesus ele fala, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, encontrarão repouso para vossas almas. Eu nunca consigo decorar esse versículo todo, mas é no sentido de, Jesus ele está lá para te ajudar nessa situação também. Então não desista da sua vida. Você vai sorrir ainda. Você vai passar por momentos difíceis. E tem momentos que está tudo tão obscuro na sua vida, que você pensa assim, é o meu fim. Mas Deus está te dizendo, não. Seu fim, quem decide sou eu. Tem muita coisa que tu vai viver ainda. Tu ainda vai ver e vai fazer muita coisa. Então, meus irmãos, o vídeo foi esse. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso, mas... Não, nervoso não, é inseguro. Porque é um tema delicado. É um tema polêmico, vamos dizer assim. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: não desistam da sua vida. Aquele que está lá em cima não desistiu de você. Ele preferiu mandar o filho dele morrer por você para que você tivesse vida do que te ver morrer. Então confie nesse Deus. Deixa Ele entrar na sua vida e você vai ver o que é renovo. Não somos perfeitos, temos falhas. Quem me conhece sabe das minhas falhas. Porque assim, às vezes é muito fácil a gente estar vendo alguém e pensar assim, ele não tem falhas. Mas todos temos falhas. Todos temos problemas. Alguns têm problemas maiores que os outros. Mas o nosso Deus é maior que todos e dá a solução, não importa qual. Então, meus irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus venha abençoar todos vocês. E eu venho dizer para vocês o seguinte: busquem a Deus e vejam a libertação. A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não consigo lembrar o versículo agora, porque eu tenho muita dificuldade de lembrar onde está o versículo. Mas é isso. Eu agradeço por você que viu até aqui.